Maurício, um ponto curioso desse marco legal é que executivo e legislativo, eles concorrem para a normatização do tema. Nós temos um projeto de lei do Senado, que data de 2018, e uma medida provisória em 2021. O que muda com o novo marco legal ferroviário? A mudança mais importante que tem nesse projeto de lei, né, que vem sendo discutido desde 2017, se eu não me engano, o que tem de importante é a possibilidade do poder público, do poder concedente, autorizar, né, usar o mecanismo da autorização para a implantação e também gestão, regulação, né, de ferrovias. Até então, até agora, né, antes da aprovação da medida provisória, as ferrovias no Brasil eram definidas como serviços públicos e a outorga do direito de exploração, de implantação e exploração de ferrovias era por meio de concessão, conforme artigo 175 da Constituição Federal. Então, a mudança central é esta, né? É uma mudança que já aconteceu também em outros setores, né? No setor, por exemplo, portuário, a gente teve uma mudança importante, na mesma linha, um pouco diferente, tá? Porque peculiaridade do setor portuário, mas na mesma linha desde 2013, né? Com a abertura do setor aos assim chamados terminais de uso privativo. Então, não é propriamente uma novidade, uma inovação quando você olha o mundo de infraestrutura. Também, se você olhar no setor de telecomunicações, né, com muitas diferenças, porque, novamente, é um setor muito diferente do setor aqui de transporte, você vai ter uma série de serviços que são prestados por meio de autorização, né? E que muitas vezes concorrem com serviços que são prestados por meio de concessão, né? Então, só para dar um exemplo, enquanto que a telefonia fixa, né, foi concedida, foi feita a concessão da telefonia fixa, né, que se chama tecnicamente de STFC, Serviço Telefônico Fixo Comutado, o serviço móvel celular, né, o que a gente usa nos nossos celulares, o serviço móvel pessoal, SMP, foi feito, que são as concessões para o uso de espectro para rede celular, foram autorizações, não foram concessões como nós tínhamos até agora no setor ferroviário. Então, é uma mudança que já aconteceu em outros setores. A gente está fazendo isso agora no setor ferroviário, com a expectativa de gerar investimentos no setor. Há um problema histórico no Brasil, né, que na nossa matriz de transporte, a participação do setor ferroviário é muito menor do que se entende que ela deveria ser, né? Mas o governo entendeu que, por meio de autorizações, a gente poderia implantar mais rapidamente ferrovias e, com isso, chegar a um equilíbrio na nossa matriz de transporte. Então, isso que está, essa que é, digamos assim, a mudança central que esse projeto de lei nos traz. O senhor, professor, acabou abordando realmente dois pontos. Essa concorrência, enfim, levou a uma aceleração do processo legislativo. Nós tivemos a aprovação, né, em novembro, na Câmara no Senado do PLS, e a medida provisória também teve a sua vigência
postergada, né, prorrogada até dezembro e posteriormente vem o recesso legislativo. Fica uma questão, professor, como é que as autorizações concedidas durante a vigência da MP, como o senhor olha para esse cenário? E os requerimentos de autorizações ainda em tramitação, com uma possível rejeição ou perda da vigência da medida provisória? A Constituição diz que quando... primeiro assim, a medida provisória, quando ela é emitida, ela gera efeitos imediatos, né? Ela passa a ter vigência imediatamente. Né? Se a medida provisória é rejeitada, né, a Constituição diz que o Senado deve, por meio de decreto, regulamentar os seus efeitos, né, porque ela produz efeitos durante a sua vigência. Né? Então, a solução primeiro assim, as autorizações que são emitidas debaixo de uma medida provisória, em tese, deveriam ser preservadas, né, porque elas foram emitidas durante a vigência de um ato legislativo válido. Né? Agora, a regulamentação dos efeitos disso para o futuro, né, que é algo muito importante, deve ser feito por decreto legislativo. Né? Eu espero que seja feito um desenho desse decreto legislativo que proteja as autorizações que foram emitidas. Né? Eu até aqui, eu não sei, Carolina, eu não estou acompanhando com o dedo no pulso a emissão das autorizações. Eu vi todos os atos legislativos, tenho acompanhado a discussão dos pedidos de autorização, mas até aqui eu tenho a impressão que não foi emitida nenhuma autorização. Tem uma grande expectativa que serão emitidas as autorizações, talvez você tenha informação mais próxima sobre isso. E há uma grande... e o setor, nesse momento, está muito conflagrado. Né? Houve uma série de pedidos de autorização de players diferentes para basicamente a mesma ferrovia, os mesmos trechos. Então, o setor, nesse momento, está muito conflagrado, está tendo debates. O governo emitiu uma portaria para regulamentar o seu poder de emissão das autorizações, que criou regras que, inclusive, me pareciam inadequadas, uma regra que, quando você tem pedido de autorização para o mesmo trecho, né, você deveria valer ou ter prioridade a primeira, deveria ter prioridade na emissão a primeira autorização que foi pedida, né? Num contexto em que autorizações foram pedidas assim, pouquinho, 2 dias depois da emissão da medida provisória e algumas outras autorizações para o mesmo trecho pedidas logo a seguir, né? Com dias de diferença, e aí a portaria veio depois dos pedidos de autorização e estabeleceu com a regra de priorização depois dos pedidos de autorização. Uma coisa meio estranha, né? Porque quando você estabelece a regra a posteriori, sabendo quem vai vencer com a aplicação da sua regra, é mais ou menos como você escolher quem ganha a autorização a posteriori. E surge nesse espaço uma discussão das atuais concessionárias, né? Ou um reequilíbrio, porque passarão a ter outras empresas explorando ali aqueles trechos, né? Às vezes não o trecho, a ligação direta, mas alguns trechos que de alguma forma afetam aquele que ela tem a concessão, e o reequilíbrio em torno desses contratos de concessão. Muitas vezes são contratos antigos, com outorgas já antecipadas, e também a possibilidade ou os requerimentos de migração do regime que elas estão para uma possível autorização. Como que o senhor visualiza esses dois temas que devem ser trazidos à mesa pelas atuais concessionárias? Eu acho que tem uma questão central
que precisa ser tratada e que precisa, digamos assim, ganhar prioridade, né, em minha opinião, numa correção de curso em relação a esse programa do governo de autorizações ferroviárias, que é a função de planejamento da malha não pode ser delegada pelo governo aos entes privados que resolvam sair pedindo aí autorizações para implantar ferrovias. O planejamento da malha pode ser alterado, evidentemente, por um pedido, né, de empresas privadas interessadas em prestar o serviço, etc. Eu não acho que as autorizações, os pedidos de autorização não possam ser, inclusive, mecanismos, né, para mudar o planejamento da malha. Mas é preciso que se faça, né, uma compatibilização desses pedidos com o planejamento da malha como um todo, né? Inclusive considerando o outro tema que você mencionou, que é o problema dos reequilíbrios, né? Então, cada vez que houver um pedido de autorização, tem uma tarefa governamental pesada e que não é simples, né, de fazer essas análises, fazer análise da compatibilidade com o planejamento, fazer análise das consequências da implantação dessas infraestruturas em outros contratos, das consequências econômicas da implantação dessa infraestrutura, considerando a região, as regiões que elas impactam. Então, tem toda uma análise aqui a ser feita que não é feita de um dia para o outro. Isso requer um certo tempo. Talvez não seja o mesmo tempo que a gente precise para modelar contratos de concessão. Eu queria tocar no tema da regulação. E aí, os limites das agências reguladoras, né? Nós temos um aspecto no Supremo hoje, também em discussão, o papel legiferante das agências reguladoras e os seus limites. Muitas vezes a lei delega para alguns temas, né, sancionatórios, de infrações, e sem um conceito genérico na própria lei. Como que o senhor avalia? Até porque especialistas apontam a necessidade da gente simplificar a regulação, principalmente no modelo aí que a gente está falando das autorizações ferroviárias, para que elas avancem, para que também as normas, né, que são aplicadas para a regulação desse serviço, que elas também tenham um avanço, uma simplificação diante do novo modelo. Como que o senhor avalia essa possível confronto aí, uma limitação do papel das agências reguladoras e também uma pressão, enfim, um contraponto da necessidade de simplificar e de se avançar essa atuação, inclusive com a previsão de uma autorregulação aí, né, professor, na medida provisória? Carolina, assim, eu acho que a gente tem muito a aperfeiçoar o nosso modelo de agências reguladoras. Tá? Eu escrevi com o Eduardo Jordão um artigo em 2000 a gente começou a escrever em 2017, publicou pedaços desse artigo, da reflexão constante desse artigo, que terminou sendo publicado a versão completa em 2018, publicou pedaços antes, em 2017, mas publicou a versão maior em 2018. O artigo tinha um título irônico, chamado de Como Desestruturar Agências Reguladoras. O que a gente tentava mostrar nesse artigo é que existia várias ações adotadas por poderes concedentes, por órgãos de controle, particularmente o TCU, e pelas próprias agências reguladoras, que, de certa forma, contribuíam para a desestruturação da agência, para o não funcionamento da agência conforme os objetivos, conforme o discurso, né, que montou, que baseou o nosso Estado, a montagem, né, do nosso Estado regulador. Então, as agências, várias vezes, os poderes concedentes, as próprias agências e os órgãos de controle agiam de maneira
a inviabilizar, a dificultar, a pelo menos limitar a capacidade das nossas agências reguladoras de desempenharem o seu papel. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita nesse âmbito. E se olhar no âmbito federal, tá? Porque no âmbito estadual e municipal, você tem problemas enormes, enormes. Várias agências reguladoras são puxadinho do gabinete do prefeito. Né? Tem independência nenhuma. Eles colocam ali os seus acólitos como diretores da agência, a agência age conforme o telefonema, o teor do telefonema do prefeito daquela semana. Né? Então, em minha opinião, isso não deveria nem ser chamado de agência reguladora. E acho, tenho defendido, que a ABAR, a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, deveria ter um papel. A ABAR é um ente privado, tá? Não é um ente público, mas deveria fazer como a ANAP, a associação, um outro ente privado, que é a Associação dos Hospitais Privados, né, que resolveu fazer o seguinte: só vai integrar a nossa associação os hospitais que sigam, pelo menos, esses indicadores de qualidade. E, para saber se eles seguem mesmo, eles vão ter que obter acreditação perante organizações independentes que fazem essa verificação dos indicadores. Então, a ANAP, a Associação Brasileira dos Hospitais Privados, criou uma condição de qualidade mínima para a pertinência desses hospitais à ANAP. A ANAP só queria ficar com os hospitais que fizessem serviço de saúde respeitável. Né? Eu acho que a ABAR tinha que fazer a mesma coisa. É preciso a gente estabelecer indicadores, tá, do que de fato caracteriza uma agência reguladora autônoma e independente. Tá? E filtrar isso. A ABAR, por exemplo, poderia se tornar a associação das boas agências e, com isso, estimular as agências municipais, estaduais, poderes concedentes, poderes legislativos, estaduais, municipais, a perseguir um modelo de agência reguladora mais concetâneo com o desenho do nosso Estado regulador, mais concetâneo com a obtenção de segurança jurídica para gerar investimento em infraestrutura. Né? Lamentavelmente, não é ainda essa a agenda da ABAR, claramente não o é, mas eu espero que um dia seja, que um dia a gente possa fazer isso. A discussão da autorregulação, assim, tem lugares que funciona, para alguns temas ela funciona, mas eu tenho um certo ceticismo. Olha a situação atual do setor ferroviário, está extremamente conflagrado. Os principais players, disputa de espaço dentro de uma moldura mal criada pelo governo, né? Mal criada pelo governo, que entrou, em minha opinião, um oba-oba em relação a esse tema. Qual é a condição que a gente tem hoje de autorregulação com esse setor conflagrado? Eu acho que, nesse momento, a própria discussão de autorregulação não se põe, né? Não se põe. A gente precisa criar, primeiro, reestabilizar o setor, né? Entender como se faz essas mudanças de regras sem afetar de maneira relevante aqueles que estão operando as infraestruturas, né? Nesse momento. E aí, estabilizado o setor, com um pouco mais de estabilidade, a gente pode pensar quais são os limites e onde é viável a autorregulação. Eu também tenho o discurso de matriz liberal, né, de simplificação da regulação, me é muito simpático. Né? Eu gosto muito da ideia de você reduzir o fardo regulatório. Né? Fora do país, você vai encontrar agências reguladoras que, periodicamente, né, fazem uma revisão do seu fardo regulatório, tentando desregulamentar temas que podem viver, né, situações que podem viver
sem uma regulamentação, sem uma burocracia desnecessária, sem custos criados pelo regulador para o exercício da atividade econômica. Então, sou muito simpático a essa ideia, acho que agências reguladoras deveriam fazer isso frequentemente. Mas sou muito antipático a uma outra coisa que vem, às vezes, também no bojo dessas discussões, que são essas tentativas repressivas, tentativas de aplicar sanções, de tratar de forma com comando e controle ou de maneira policialesca, né, a existência da regulação, a atividade regulatória. Né? Então, você tem hoje, por exemplo, a iniciativa lá no Ministério da Economia, que tenta caracterizar, que usa a Lei de Liberdade Econômica para caracterizar abuso regulatório. Né? E é uma coisa policialesca, que busca punir, né, agentes públicos que, na sua maior parte, são pessoas bem intencionadas. Né? E o governo não pode esquecer, particularmente o Ministério da Economia, que às vezes tem esquecido que, em relação à agência reguladora, ele não é alguém que manda, ele é ao contrário, ele é uma parte do mundo regulatório. A agência é o juiz, né, na esfera administrativa das questões regulatórias, e o governo é parte. Por que a parte vai punir o juiz por abuso regulatório? Para mim, tem alguma coisa aqui fora da ordem, como diria Caetano Veloso. Né? Tem alguma coisa fora da ordem, tem alguma incompreensão aqui. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A ideia de desregulamentação, de redução do fardo regulatório é muito importante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não derivar, não se desdobrar nessa via policialesca, que usa a ideia de abuso regulatório para punir funcionários públicos, que, por sua vez, né, aliás, os funcionários públicos nos setores de infraestrutura, particularmente nas agências reguladoras, já têm hoje uma vida infernal, né, porque você não precisa fazer nada de errado para tomar uma multa do TCU, para ser punido pelo TCU, porque fez alguma coisa com a qual o TCU não concorda. Tá? Um dos principais problemas de segurança jurídica que a gente tem nesse país é criado pelo TCU. Né? O TCU ele se sobrepõe, tem competência para fazer isso, não está em lugar nenhum que ele tem competência para fazer isso, nem na Constituição, nem nas leis, mas num vácuo que existia entre a decisão das agências reguladoras e o Poder Judiciário, e na dificuldade que a gente tem de acesso ao Poder Judiciário, não na dificuldade de impetrar ações, entrar com ações, etc., não, mas na dificuldade de obter decisões rápidas, né, e tecnicamente sólidas do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União se se atribuiu uma série de competências aqui de revisão de decisões regulatórias das agências que não estão em lugar nenhum e que tem criado enorme insegurança, em minha opinião. Hoje o TCU é o principal criador de insegurança regulatória no país. Né? Então, eu acho que essa é uma outra pauta que a gente precisa resolver.